Ok, perfeito. Você está seguindo a nossa série de 3 vídeos aí sobre resolução de questões da lista do professor Fábio. Nesse vídeo nós vamos fazer essa uma questão da lista 2 que já é sobre condicionais, vamos usar também funções, tá bom? Essa é a questão que a gente fez na aula passada, né? No vídeo anterior, no vídeo passado, né? Certo, eu vou fechar isso aqui, deixa eu ver aqui, fechar esse folder. E vou abrir a pasta de condicionais. Deixa eu ver se está aqui. Isso, a pasta de condicionais. Tá aqui. Eu já resolvi aqui algumas questões de condicionais. Vou resolver essas 6 ali já. Né? Aqui no terminal eu tenho que voltar. Para voltar é CD, dois pontos, espaço, dois pontos. Né? E vou entrar agora, volto. Aí agora vou entrar em condicionais. Né? CD, condicionais. Muito bem, Ctrl L para limpar, LS para listar se for Linux ou Mac, ou dir no Windows, se o Windows é dir. Tá bom, aí vamos criar aqui agora a questão. Deixa eu fechar tudo aqui, close all. Vamos criar a questão Fábio, lista 2, questão 06. F02, F02, que 06, eu boto assim, que lá no GitHub, quando vocês botarem, vai ficar na ordem bonitinho lá, certo? Triângulo, triângulo.js. Muito bem. Agora vejamos. O primeiro passo aqui para gente, que a gente já sabe de funções, na lista entre a lista 1 e 2, a gente aprendeu funções, é criarmos a nossa função principal, né? Que é a nossa função main. Então as funções são assim, né? To do é um comentário aqui só para não ficar vazio. To do significa para fazer. E chamo a minha função main. Toda função ela deve ser definida, isso é a definição, é criar ela, não significa que ela vai ser executada. Ela só vai ser executada quando ela for chamada. Então, o interpretador vai passar aqui, vai catalogar, vai verificar a sintaxe e tudo, e vai catalogar um novo item no vocabulário, que é uma função chamada main. Para chamar uma função, a gente bota o nome dela, abre parênteses e manda os argumentos de acordo com a lista de parâmetros. Como não tem nenhum parâmetro lá, eu chamei ela apenas com parênteses abrindo e fechando sem mandar nada. Tá bom? Vocês já sabem disso. Muito bem. Feito isso, vamos agora para a nossa questão. Certo? Essa aqui vai demorar uns 15 minutos, certamente, que eu quero fazer organizado. E ela é difícil. Tá bom? Essa questão aqui é pesada para a gente, estamos começando. Então, o primeiro passo é ler os 3 números e verificar se esses 3 números formam um triângulo. Vamos fazer a parte mais fácil, que é receber esses nossos dados, tá bom? Eu não vou botar mais entrada, saída aqui, porque isso ficou mais claro aqui para a gente. Com o uso de funções isso vai ficar um pouco melhor, tá bom? Então, eu vou chamar aqui de ângulo 1 e vou recebê-lo aqui com a nossa função. Eu tenho que importar lá fora, né? A nossa prompt, né? Const prompt require async, prompt async, né? Prompt sync, beleza. Desse jeito a gente já viu. Então, isso é um number. Então, tá aqui, eu vou chamar de ângulo 1. Pronto, tá aqui. Eu vou segurar o Alt, o Shift, pressionar para baixo, olha como ele vai duplicar a linha, isso é bom, né? E vou só renomear ângulo 1, ângulo 2 e ângulo 3. Não se preocupe em botar nome de variável significativo. Tem que ser significativo. Se é um ângulo 1, chama de ângulo 1. 2 e 3, tá bom. Recebido aqui os ângulos, agora eu tenho que verificar se ele é triângulo ou não. Ele já disse aqui pra gente, talvez nem precisaria dizer que a gente estudar e pesquisar, né? Mas se a soma dos ângulos internos é igual a 180, nem menor nem maior, é igual, significa que é um triângulo. Vamos logo testar essa parte aqui. Então, se a soma dos ângulos, cadê a soma dos ângulos? Eu tenho que fazer const soma ângulos. Soma ângulos, ângulo 1 mais ângulo 2 mais ângulo. Tá vendo como é? Você vai explicar para uma criança, que é o computador, como fazer passo a passo. Olha, receba os 3 ângulos, convertendo esses valores que a pessoa digitar para número, porque tudo que é digitado é texto. Feito isso, você vai calcular a soma desses ângulos. Tá aqui, faz isso. Tudo certo? Tudo certo. Agora, não tem acento, viu, gente? Nem espaço em nome de variáveis, em nome de nada aqui. A gente usa espaço só quando você está tratando de texto explícito, que são esses textos que estão entre aspas, tá bom? Agora eu vou verificar o operador de igualdade, né?
Então eu verifico se soma de ângulos, eu vou botar 3 iguais. Ele vai emendar aqui, né? Vai ligar eles, porque eu tenho o meu VS Code faz isso. Então se a soma 3 iguais. Se a soma de ângulos for igual a 180, então o que que significa? Que é um triângulo. Então eu vou dar um console log. É um triângulo. Triângulo. Aqui eu posso pôr acento, né? Porque isso aqui já é um texto propriamente dito. Não é o nome de uma variável, nem de uma função, nem nada. É um triângulo. Se não, vejam só, toda pergunta, que é uma expressão booleana, ela tem um lado verdade e um lado falso. O lado true e o false. Sempre ela é bem no meio. Então, se essa pergunta for verdadeira, vai acontecer o que for abraçado com o if. Se ela for falsa, vai descer na pilha aqui das condicionais. Eu posso ter outros ifs já para perguntar naquele mundo falso se tem outras possibilidades, ou só considerar aquela possibilidade falsa já e encerrar o caso, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou só perguntar, vou só informar, não é um triângulo. Pronto, já fiz aqui. Isso já é suficiente para eu rodar e verificar se as coisas estão ok, tá bom, gente? Veja só o código inteiro aqui, não é difícil. A nossa função main agora é o nosso programa principal. Se a gente precisar de funções auxiliares, a gente pode criar tanto para cima quanto para baixo, como num outro arquivo e importar. Aos poucos a gente vai compreendendo isso. Vamos rodar a nossa questão. Node F02 underline Q06. Você pressiona Tab aí que ele completa, certo? Em qualquer sistema. Tá aqui Node. Foi direto para cá, né? Não é um triângulo, ele não executou aqui certinho. Claro, por que não foi? Porque eu não chamei a nossa prompt, né? Você estava vendo aí o nosso vídeo, viu que eu só chamei number. Então, vamos botar a nossa prompt aqui, isso. Botar a prompt aqui, porque o que a pessoa digitar no prompt é que eu vou converter para número. Eu estava só mandando converter esse texto para número. E aí, não era number, né? Ele dava um none lá. Muito bem. Salvei. Vamos executar de novo. Agora sim, ele esperou. Então vamos mandar 60, 60 e 60. É um triângulo, né? Porque dá 180. Vamos botar um exemplo de que não é triângulo. 100 graus com mais 100, com mais 50, não é um triângulo. Então, essa parte a gente aparentemente já matou, né? Se a soma for exatamente 180, ele vai dizer que é triângulo. Se não, não vai dizer que não é triângulo. Perfeito. Agora vamos para frente. Agora, se formam. Onde é que está o se formam? Está aqui dentro. Eles formam um triângulo, aqui na linha 11. O que está abraçado pelo if é o caso verdadeiro. O que está depois do primeiro if é o caso falso dessa pergunta, certo? Mas ele está interessado aqui na questão se formam, ou seja, se for verdade, se forma um triângulo, a gente vai fazer mais coisas aqui, tá? Nós vamos verificar a categoria dele, certo? Então, a categoria, aí você pode usar qualquer código aqui, certo? Então, se eles formam um triângulo, vamos verificar se ele é um acutângulo, ou seja, se os 3 ângulos são inferiores a 90. Então, eu tenho que fazer 3 perguntas. Se o ângulo 1 é inferior a 90, o segundo também é inferior a 90 e o terceiro. Então, nós precisaremos fazer uma outra condicional aqui dentro. Nós teremos que fazer aqui uma pergunta, está explícito. Se essa pergunta for verdade, nós vamos escrever o seguinte. Como é o nome dele aqui? Acutângulo. Pronto, esse é o nome, né? Tá bom. Agora, qual é a pergunta? É uma expressão booleana composta. Isso e aquilo. Isso, aquilo e aquilo outro. É assim, né? E fala. Então, se eu já sei... uma coisa que você tem que perceber é o seguinte. Eu já estou aqui dentro de um mundo. Que mundo é esse? O mundo em que isso é verdade. Que a soma dos ângulos é 80. Tudo que acontece aqui dentro, você já tem isso em mente. Ele já é um triângulo, cara. Isso é certeza. Eu estou agora só tentando descobrir de que tipo ele é. Para eu saber se ele é acutângulo, o ângulo 1 tem que ser inferior a 90, ou seja, menor que 90. E, como é o i que a gente viu, operador lógico i. Esse aqui é o operador relacional menor que. E ângulo 2 também inferior a 90 e também
ângulo 3 inferior a 90. Se isso for verdade, é para mostrar acutângulo. Eu vou fazer logo o else aqui dele. Se não, observe que eu estou fazendo o se não de quem? O se não desta pergunta. Para que essa pergunta seja true, isso tem que ser true, e isso true, e isso true. Se pelo menos um deles for falso, ele vai cair nesse caso aqui, né? Console log, né? Que é o caso de não é acutângulo, certo? E já já eu vou cuidar dos outros casos. Eu estou fazendo bem caso a caso, que é como você deve fazer em qualquer nível de dev que você seja, qualquer nível de programador que você seja, você vai fazendo caso a caso, porque na hora que você errar, você está no ponto que você errou. Você não vai criar uma série de códigos para frente e descobrir que teve um erro lá atrás e para corrigir vai ter uma série de impactos, né? Então 60, 60, 60 vai ser um triângulo, ó. É triângulo e é acutângulo, porque os três são menores que 90, né? Se eu botar 80, 80, 80, ele vai só mostrar que não é triângulo. Agora vamos dar aqui um outro exemplo de triângulo. Vamos botar aqui 100 e vamos botar aqui 80, 80 não, vamos botar 70 e 10. A soma vai dar 180, né? Deu 180, é triângulo, tá certo, é triângulo, mas não é acutângulo. Por quê? Porque nós temos ângulos que não são inferiores a 90, certo? Então, o ângulo 1 ele não é menor que 90, deu falso. Isso aqui deu falso. Se deu falso, isso tudo aqui vira falso. Porque o operador i, que são esses dois i's comerciais, ele exige que todas essas expressões booleanas que compõem a expressão booleana maior, eles sejam true. As três perguntas têm que ser verdade para que esse if todo aqui seja verdade. Então ele caiu no else, certo? Então, feita a primeira pergunta, se ele não é acutângulo, agora eu vou perguntar se ele é retângulo, né? Beleza, então eu vou tirar isso aqui e vou fazer uma outra pergunta, ou seja, eu já sei que isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, então se não, se. Agora, para eu saber se ele é retângulo, basta que 1 seja igual a 90. Então eu posso perguntar, o ângulo 1 é igual a 90? Ou o ângulo 2 ou o ângulo 3 é igual você faria em qualquer lugar. Então, se isso não é verdade, né? Se isso não é verdade, então, né? Se não, eu vou perguntar aqui outra coisa. Essa pergunta só será feita da linha 15 se essa da linha 13 for falsa. Vocês estão compreendendo que ele só vai descer na pilha do if à medida que para cima deu falso. Porque na hora que der verdade, ele entra naquele caso, resolve a parada e encerra a estrutura condicional if, tá bom? Então, se ângulo 1 foi igual, eu boto três iguais aqui, foi igual a 90, ou, como é o ou, essas duas barrinhas aqui, ou o ângulo 2 foi igual a 90, ou o ângulo 3 for igual, 3 iguais, né, a 90. Então, qualquer uma das três sendo verdade, esse if aqui, que entrou após o else, né, o else if, ele vai ser verdade. Para que esse if seja verdade, quando a gente utiliza o operador ou, basta que uma delas, das que compõem aqui essa expressão booleana composta, seja verdade. Então, se pelo menos um dos ângulos for igual a 90, vai mostrar retângulo. É o triângulo retângulo. Muito bem. Certo. Feito isso, vamos logo cuidar do terceiro caso. É retângulo ou se ele é um obtusângulo. Para ser obtusângulo, precisa apenas que um ângulo seja maior que 90, certo? Então, vamos lá. Então, se... Eu não sei se esse se seria dispensável, eu teria que analisar aqui. Vamos fazer de forma explícita aqui. Se o ângulo 1 for maior que 90, ou se o ângulo 2 for maior que 90, ou se o ângulo 3 for maior que 90. Nós estamos fazendo exatamente o que está explicitado ali na questão, né? Console.log é quero escrever sem olhar lá, obtuso, né? Que vem de obtuso. Muito bem.
Ele será acutângulo, se ele for triângulo, claro, né? Tudo isso aqui, ó, já está dentro do mundo verdade, ou seja, a soma dos ângulos é 180. Aí aqui dentro eu faço uma outra estrutura condicional. Se esse ângulo, se o ângulo 1 e o ângulo 2 e o ângulo 3 forem inferiores a 90, é acutângulo. Se não, não é acutângulo, certo? Então eu vou fazer outra pergunta. Se não, vou fazer outra pergunta. Dos três, pelo menos um é 90? Como é que eu faço essa pergunta? Pelo menos um é 90? Basta perguntar se um é, ou o 2 é, ou o 3 é. Então, se isso for verdade, vai cair nisso. Se isso nem isso for verdade, nem isso for verdade, eu estou fazendo uma terceira pergunta. Então, ângulo 1 maior que 90, ângulo 2 maior que 90, ou ângulo 3? Sim, é obtusão. Obtusângulo, tá certo. Vamos rodar aqui, cadê o 15 minutos? O ângulo 1, vamos botar 100, 70 e 10. Obtusângulo, tá certo? Ó. Por quê? Porque nós temos um ângulo que é maior que 90, que é esse. Beleza? Vamos criar um exemplo aqui de retângulo, triângulo retângulo. Um é 90, o outro é 80, o outro é 10. Tem que dar 180, senão ele não dá nem triângulo, né? É triângulo e é retângulo. Perfeito, gente? A questão está feita, não é difícil, é o mesmo raciocínio que vocês têm. É só pensar em como explicar isso para uma criança, que é o computador. Ou seja, ele vai fazer perguntinhas. Quais são as perguntinhas? Você vai botar um if e vai botar a pergunta por meio de uma expressão booleana, utilizando os operadores relacionais, maior que, menor que, igual, diferente, junto com os operadores lógicos, que são o i, o ou e o não. Tá bom? Do jeito que você faria se não fosse programação, exatamente a mesma coisa. Se você sair lendo aqui, tá a mesma coisa. Receba ângulo 1, 2 e 3, como é que recebe? É assim que a gente aprendeu por enquanto. Some os ângulos, somei os ângulos, porque se a soma for igual a 180, tá escrito isso aqui, ó. Se a soma for igual a 180, beleza, não tem dificuldade. Se a soma for igual a 180, é um triângulo. E se isso é verdade, eu tenho que fazer mais coisas. Ah, beleza, eu já sei que ele é um triângulo. Se todos os ângulos forem inferiores a 90, ou seja, ângulo 1 menor que 90, ângulo 2 menor que 90, ângulo 3 menor que 90, então ele é um acutângulo. Ah, beleza. Não, não é verdade, não deu. Todos os três não são. Ah, beleza, não. Então, se aquilo não for verdade, eu vou fazer uma outra pergunta. Aí você pode ir encadeando vários else, if, e você tem que botar na cabeça que ele só será perguntado se os que estão para cima todos derem falso. Porque na hora que ele der um verdadeiro, ele vai entrar naquele caso e vai sair. E vai encerrar a estrutura toda. Tá bom, gente? 17 minutos. Um abraço para vocês. Essa foi uma série de resolução de questões que eu acredito que vai ajudar bastante vocês a resolver diversas e diversas questões aí. Você que está estudando funções, estudou funções, já daria para a gente melhorar esse código aqui, tá bom? Daria para melhorar mesmo bastante aqui. Eu vou até gravar outro vídeo aqui, só para compor logo, como eu posso extrair duas funções aqui desse nosso código, tá bom? Acompanhe o próximo vídeo, eu vou continuar nessa questão.